Olá! Neste vídeo, iremos tratar sobre o princípio da legalidade na esfera administrativa. Vamos à explicação. Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade representa a subordinação da administração pública à vontade popular. O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do direito administrativo. Dele derivam vários outros, tais como finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. A doutrina europeia costuma desdobrar o conteúdo da legalidade em duas dimensões fundamentais: o princípio da primazia da lei e o princípio da reserva legal. O princípio da primazia da lei enuncia que os atos administrativos não podem contrariar a lei. Trata-se de uma consequência da posição de superioridade que, no ordenamento, a lei ocupa em relação ao ato administrativo. Quanto ao princípio da reserva legal, preceitua que os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização legal, disciplinando temas anteriores regulados pelo legislador. Não basta não contradizer a lei. O ato administrativo deve ser expedido secundum legem, ou seja, segundo a lei. O princípio da legalidade não se reduz ao simples cumprimento da lei em sentido estrito. A Lei Federal 9.784, de 99, Lei do Processo Administrativo, no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º, define a legalidade como dever de atuação conforme a lei e o direito. A redação do dispositivo permite contemplar o que a doutrina estrangeira tem chamado de princípio da juridicidade, isto é, a obrigação de os agentes públicos respeitarem a lei e outros instrumentos normativos existentes na ordem jurídica. A juridicidade é uma ampliação do conteúdo tradicional da legalidade. Além de cumprir leis ordinárias e leis complementares, lei em sentido estrito, a administração está obrigada a respeitar o denominado bloco da legalidade. Significa dizer que as regras vinculantes das atividades administrativas emanam de outros veículos normativos, a saber, a Constituição Federal, incluindo as emendas constitucionais, constituições estaduais e leis orgânicas, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais, costumes, atos administrativos normativos, como decretos e regimentos internos, decretos legislativos e resoluções e princípios gerais do direito. O princípio da legalidade encontra fundamento em 3 dispositivos diferentes da Constituição Federal de 1988. O primeiro deles é o artigo 37, que diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Empregada com iniciais minúsculas no dispositivo, a expressão administração pública significa a atividade administrativa, cujo exercício no âmbito de qualquer dos poderes nas diferentes esferas federativas deve obediência ao regramento estabelecido pela legislação. O segundo deles é o artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse dispositivo constitucional contempla a chamada legalidade geral, cujo alcance ultrapassa as fronteiras do direito administrativo. Na verdade, o referido comando estabelece garantia ampla de que os particulares não terão sua liberdade restringida senão pelo Parlamento. Como se sabe, o Parlamento dentro da organização estatal representa diretamente o povo, e as leis são a expressão maior de vontade popular. Sob essa perspectiva, a lei representa uma autolimitação imposta pelo povo às liberdades individuais. Como as leis são discutidas e votadas por representantes eleitos para esse fim, considera-se que as obrigações de fazer ou deixar de fazer, previstas na legislação, foram criadas com o consentimento da sociedade para viabilizar o convívio e a harmonia social. O processo legislativo confere legitimidade às normas estabelecidas pela legislação. Porém, com o ato administrativo não é assim. Sua prática decorre de uma vontade unilateral e isolada do administrador público. Falta ao ato administrativo a legitimidade atribuída pelo processo de criação das leis.
O ato administrativo nasce com um déficit democrático, inerente ao modo unilateral como é praticado. Sua legitimidade é apenas indireta, porque deriva da lei cuja execução o ato administrativo se encarrega de realizar. Por isso, como não é lei, o ato administrativo por si só está impossibilitado de criar deveres e proibições ao particular. O terceiro deles é o artigo 84, inciso 4º, que diz que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A parte final do dispositivo reforça o papel secundário reservado aos atos administrativos no direito brasileiro. Secundário no sentido de que tais atos pressupõem a existência de uma lei a ser por eles regulamentada e, em decorrência, executada. Sem lei prévia, não se admite a prática de ato administrativo, disciplinando determinada matéria. A função do ato administrativo é estabelecer uma ponte concretizadora entre a lei geral e o caso específico. Restringe-se a estabelecer detalhamentos capazes de tornar aplicável o dispositivo legal. Decretos e regulamentos, assim como todos os atos administrativos em geral, só podem ser expedidos para viabilizar a execução da lei. As exceções à legalidade são previstas na Constituição Federal através de 3 institutos que alteram o funcionamento regular do princípio da legalidade, por meio da outorga de poderes jurídicos inexistentes em situações de normalidade: a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio. Então é isso. Esta foi a nossa análise sobre o princípio da legalidade na esfera administrativa.